Bom, pessoal, boa tarde. Iniciando agora o conteúdo de sistemas de numeração, é o seguinte: um sistema de numeração consiste, né, em um sistema onde você vai numerar as coisas para que você possa contá-las, representá-las, assim como o nosso sistema de numeração decimal, tá? Então, o sistema de numeração que estamos acostumados é o decimal, né? Porque o homem tem 10 dedos na mão e ele acostumou contar utilizando os algarismos de 0 a 9, né? Que dá um total de 0 algarismos, né? Então, 0 a 9, né? Eu tenho aqui um total de 10 algarismos, tá? Só que aqui em computação estamos especialmente interessados no sistema de numeração binário, tá? Onde nós utilizamos dois algarismos, tá? Então, o binário aqui, o bi vem de 2, nós utilizamos dois algarismos. Esses algarismos são o 0 e o 1, tá? Onde o 0, né, pode ser representado facilmente aí na computação por uma ausência de tensão e o 1, uma presença de tensão, por exemplo. O 0 pode ser a ausência de magnetização e o 1, a presença de magnetização, tá? Então, a gente passa a ter, então, um sistema de numeração binário, onde nós dispomos de apenas dois dígitos. O interessante de ter apenas dois dígitos é que a gente tem uma facilidade de representação enorme no computador, tá? E aí, com isso, a gente passa a utilizar um sistema de representação digital, ou seja, ele é um sistema de representação que utiliza esses dois dígitos, ao invés de um sistema de representação analógico, né, onde a gente tem uma variação enorme de representação, porque o sinal analógico, geralmente, ele é o sinal real, né, ou está muito mais próximo do real. O sistema digital, ele é uma representação, tá? Então, o analógico é mais fiel, em contrapartida, o digital é mais fácil de representar. Então, com isso, nós temos o sistema binário, tá? Bom, com isso, é interessante que a gente consiga converter, né, de um sistema para o outro, tá? Então, por exemplo, ao mesmo tempo em que eu tenho aqui no sistema decimal o algarismo 5, por exemplo, então, digamos que vamos utilizar essa notação aqui, um 5, né, em decimal. Quanto que seria, né, esse algarismo aqui de decimal para binário, né? Então, vou pôr uma interrogação aqui e o 2, né, dizendo que esse qual eu quero saber, né, a interrogação está no binário, eu quero saber quanto que isso representa, né, em binário. E o método para a gente resolver é o seguinte, né, a gente pega um número que queremos converter, a gente divide, né, pela base e nós tomamos aqui os restos, tá? Então, estamos interessados aqui nos restos para que a gente consiga converter um número, né, de uma base original para a base que eu quero. Ou seja, com isso a gente consegue converter do decimal para qualquer outra base. Isso aqui é uma conversão, tá, de decimal para outra base, tá? Entre as outras bases, existem outros métodos, outras maneiras, ok? Ah, então, vamos fazer uma conversão como exemplo aqui do algarismo 5. Nós vamos tomar aqui o 5 e dividir, fazer então divisões sucessivas pela base. A base para onde eu quero converter é 2. 5 dividido por 2, divisão inteira, sempre, vai dar 2 e sobra 1. 2 dividido por 2 vai dar 1 e sobra 0, tá? O resto fica aqui, né? Então, é porque a gente pega o último, a gente pode pegar o último quociente, né? Mas o resto, né? Estou especialmente interessado nos restos aqui, tá? 1 dividido por 2, a última divisão vai dar 0 e sobra 1. Então, eu tomo esses restos aqui, tá? Nessa ordem. Então, 5 então, em binário vai ser 1,
0, 1, tá? Em binário, tá? Repetindo, 1, 0, 1, tá? Nesta ordem aqui, ok? Então, vamos fazer aí um outro exemplo. Por exemplo, vamos tomar aqui o algarismo 11 e converter, né? Ele está aqui em decimal, vamos converter aqui para binário, né? Então, o que a gente faz? Vamos fazer divisões sucessivas por 2, né? Até que não seja mais possível dividir, e aí a gente toma os restos nessa ordem, tá? Então, isso significa que o 1 ali, como é o último quociente, se eu dividir o resto vai dar 1, então eu já vou pegar ele direto, tá? Então, o 11, né, vai me dar esse algarismo aqui em binário. Então, esse é o meu resultado. Então, novamente, a gente faz divisões sucessivas do número para a base, né, para a qual eu quero converter, o número decimal para a base que eu quero converter, ok? Então, da mesma maneira, a gente poderia imaginar aqui, né, que eu tenho aqui, se eu quisesse conferir essa conversão, né, esse número binário aqui daria 1 de unidade, mais 3 aqui, né, que seria o equivalente à dezena do, do binário, tá? E assim sucessivamente. Mas como que eu faço, então, para fazer a conversão de volta? Bom, vamos lá. Para fazer a conversão de volta, se para converter de decimal para uma base eu fiz divisões sucessivas, para converter daquela base de volta, eu vou fazer multiplicações sucessivas. Então, ó, eu vou só repetir aqui os algarismos, tá? E vou colocar aqui a posição que eles estão. Então, isso aqui está na posição 0, na posição 1, na posição 2 e na posição 3, ok? Então, eu vou multiplicar por 2, que é a base que ele está, elevado a essa posição, tá? Se esse aqui está na posição 0 é elevado a 0, esse está na posição 1 é elevado a 1, esse está na posição 2 é elevado a 2, esse está na posição 3 é elevado ao cubo. E agora eu faço esse cálculo. Então, 2 a 0 é 1, vezes 1 dá 1. 2 a 1 é 2, vezes 1 é 2. 2 ao quadrado é 4, mas vezes 0 vai dar 0. 2 ao cubo é 8, vezes 1 vai dar 8, ok? Então, 8 mais 2, 10, mais 1, 11. Então, chegamos aqui ao mesmo resultado, né? Então, esse número é 11 em decimal, ok? Então, fizemos a conversão de volta. Vamos fazer, então, aqui uma última conversão para fixar bem. Então, vamos converter aqui, por exemplo, esse algarismo aqui de binário para decimal, né? Então, quanto que daria esse número aqui em decimal? Então, novamente, vou tomar aqui cada algarismo, multiplicar por 2 elevado à ordem que ele está. Então, tenho 1, 1, 0, 0, 1, vezes 2 elevado à ordem em que eles estão. Então, esse aqui está na posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Então, 1 vezes 2 a 0, 1 vezes 2 a 1, 0 vezes 2 ao quadrado, 0 vezes 2 ao cubo, 1 vezes 2 a 4. Aqui, 2 a 0 é 1 vezes 1, 1. 2 a 1, 2 vezes 1, 2. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. E, finalmente, aqui vai dar 16, que é 2 elevado a 4. Tá? E aí eu somo. Então, vou ter como resultado aqui 19 em decimal. Então, esse número aqui é igual a 19 aqui em decimal. E se eu fosse converter o 19, né, para binário? Então, a gente faz aquele primeiro exercício que fizemos aqui, divisões sucessivas por 2. Então, 19 por 2 dá 9, vezes 2, 18. Para 19 sobra 1. 9 dividido por 2 dá 4, sobra 1. 4 por 2 dá 2, sobra 0. 2 por 2 dá 1, sobra 0. Toma os restos aqui nessa direção. Então, vai dar 1, 0, 0, 1, 1, em binário, tá? Que é, né, o mesmo número
que nós tínhamos aqui, ainda bem, né? Porque tinha que dar o mesmo resultado, tá? Depois, no próximo vídeo, nós veremos outras bases, tá? E outros sistemas de numeração. Então, nos vemos aí no próximo vídeo.